Bom, conforme vimos na lição número 1, ser a prova de balas é realmente muito preocupante. Por quê? Porque não prejudica apenas a pessoa que mantém essa posição de que é sabichão, que é o dono da verdade, o dono da razão, e a pessoa se convence disso e ela não aceita um outro ponto de vista. Isso é muito grave, nós vemos isso o tempo todo, principalmente quando se trata de governo, não é verdade? E quanto isso prejudica um país inteiro porque a pessoa tem aquele ponto de vista, aquele ideal e ela quer enfiar a goela abaixo nas pessoas. Isso também se aplica a empresas, se aplica na família. E hoje nós vamos ver o oposto, que é a pessoa ostra. Bom, para ilustrar o que é uma pessoa com essa característica, ele usa dois exemplos. Um é um desenho que faz muito sucesso até hoje, mas na minha época de criança, todo mundo adorava, que era o Charlie Brown. Então, Charlie Brown era um menino muito educado, era um menino muito dedicado, ele era amigo de todo mundo, só que ele era aquele tipo bonzinho, que não sabia falar não. Então, o que acontecia? Os amiguinhos não o respeitavam, não o ouviam, e ele não conseguia expressar aquilo que ele queria ou as coisas que ele gostava ou não. Então ele acabava sempre se anulando para agradar o outro. Daí, Dr. Flipping conta a história real, né, de um cara que ele ajudou, um piloto da NASCAR, e ele foi contratado porque assim, o cara era muito bom piloto, mas muito bom mesmo. Mas o que acontece? Ele tinha esse problema de não saber expressar o que ele sentia. Então, conforme ele explicou, assim, um piloto, ele tem que dar as coordenadas para o chefe da equipe, e o chefe da equipe que manobra ali as coisas para que o carro tenha um bom desempenho. E aí que era o problema, por quê? Porque o chefe da equipe não acatava as ordens do piloto. Então o que aconteceu? Com o tempo, o piloto começou a perder a autoconfiança, porque ele não sabia que não estava sendo acatado. Então ele achou que ele era uma pessoa ineficiente. E isso foi minando a autoconfiança dele, até que ele acabou deixando, foi perdendo patrocinadores e tal. Então assim, é muito complicado quando a pessoa também é muito bonzinho ou não tem a capacidade de expressar aquilo que ela sente. Então, baseado nisso, nós vamos ver a página 59, vai mostrar, né, o que está envolvido em ser uma pessoa ostra. Então, ele pergunta, você é uma ostra? Entre os sintomas a seguir, marcas que você identificar em si mesmo e somente quantos marcou. É a mesma coisa, né? Então, eu vou deixar lá na descrição do vídeo. Você aperta ali no mais e vai ter as questões para você responder. De 0 a 5, de 0 a 4 você não é, se for de 5 a 10 você é ostra. Sou uma ostra, socorro. Quando eu começo a conversar com alguém que tem esse tipo de dificuldade, às vezes parto de um pedido como: sem pensar muito, dizendo a primeira ideia que vier à sua cabeça, lista seus pontos fortes, aquilo que você acredita que se sobressai. Geralmente a pessoa fica 1 minuto murmurando algumas palavras constrangida, até que eu vá em seu socorro. Analisando as respostas, afirmo como ela é modesta, estimulando-a a criar coragem de assumir mais seus pontos fortes. É quase como se ela visse através de óculos embaçados, sem conseguir enxergar sua beleza e seu talento no espelho. Portanto, seu principal objetivo é conseguir reconhecer e tirar proveito de seus pontos fortes. Outra situação para se refletir, se você estivesse trabalhando em um projeto com uma criança e essa tivesse se esforçado muito, mas cometesse erros, sei exatamente como você reagiria. Diria: faça direito, seu bobo.
Por que não é mais cuidadoso? Veja só, errou de novo. É claro que não estou falando sério, pois você nunca diria isso. Mas, se não é certo falar desse jeito com uma criança, por que você fala assim consigo mesmo? Alguns dos meus melhores amigos já enfrentaram esse problema. Eu fico muito triste de constatar quando eles internalizam. Enquanto escrevo isso, me vem à mente as lembranças de épocas difíceis da minha vida, quando eu vivia me martirizando. Todos devemos manter a humildade e a sensibilidade, mas não podemos deixar que esses pontos fortes se transformem em limitações. Daí ele conta o caso de uma vez quando ele jogava beisebol na escola, ele errou uma tacada e isso custou o jogo. Então ele estava com o avô num campo, né, eles passando o trator assim no campo, e ele triste, muito triste, desanimado mesmo. E o avô pergunta por quê. Daí ele fala, é porque ontem eu perdi, né, eu errei uma tacada e isso custou o jogo, eu tô tão triste. Daí o avô falou, esvazie sua mochila. Ele falou, como assim, vovô? Eu tô triste falando do jogo que eu perdi, você tá falando de mochila? Ele fala, não, você não entendeu. O ponto é o seguinte, que você deixou ali dentro da sua mochila, não só a luva, como o taco de beisebol e como a bola, mas também o seu remorso, a sua tristeza, a sua angústia por ter perdido o jogo. Isso foi passado. Esquece isso daí, esvazia. Porque senão você nunca vai poder se preparar melhor para o próximo jogo. Então esse é o ponto. A pessoa ostra, ela fica o tempo todo auto-julgando, fica o tempo todo ali, sabe? Com o chicote, né? Se chicoteando. E ela não lembra que ela é uma pessoa que tem qualidades maravilhosas. Ela só sabe enxergar os defeitos. Seria como ele disse aqui, se a pessoa enxergasse através de um óculos embaçado. Olha só que interessante. Bom, continuando. Etapas de tração específicas. Aqui estão algumas ações que você pode adotar para começar hoje mesmo a ganhar tração. Após ler todos os capítulos referentes às limitações, se esta ficar caracterizada como uma das limitações fatais, etapas como estas farão parte do seu plano de tração. Vou começar a assumir meus pontos fortes, organizando-os em uma lista e lendo-a diariamente, até que eles estejam totalmente internalizados. Talvez você precise de um amigo de confiança para ajudá-lo a elaborar a lista, porque é aquela coisa, nós só enxergamos nossos defeitos e as qualidades raramente. Então leia diariamente, porque aquele velho ditado, a repetição é a mãe da retenção. Então, quanto mais você repetir, mais você vai se convencer disso. Outra coisa, as nossas células são super inteligentes. Então, se elas ouvem você repetir que você tem qualidades boas diariamente, o seu corpo começa a catar, inclusive o seu cérebro. Quando eu começar a ter pensamentos negativos sobre mim mesmo, vou passar a substituí-los por outros mais verdadeiros. Então, em vez de pensar, não acredito que derramei a garrafa de vinho nele, fui tão distraída, aposto que ele vai ficar mais chateado do que pareceu. Eu só estava tentando ajudar e veja só o que eu fiz. Vou substituir por. Isso pode acontecer com qualquer um. E ele sabia que eu só estava tentando ajudar. Não há nada demais que eu possa fazer agora. Por isso, vou manter em mente que foi um jantar muito agradável. Olha só como muda, né? Vou começar um diário. Escreverei o que estou pensando sobre mim, observarei a progressão com o passar do tempo. Releia periodicamente o diário com alguém em quem você confia e que o apoiará no processo de crescimento. Deixarei de ser visto como uma pessoa que precisa muito receber incentivo de terceiros. Se alguém não explicitar uma aprovação, vou me distanciar um pouco e decidir objetivamente que mesmo assim sou capaz de avançar, sem deixar de ser sensível ao que os outros pensam. Vou procurar me autoafirmar. Então, lembrando que o que o outro pensa a seu respeito
é problema dele, é o ponto de vista dele. Você não é aquilo que as pessoas pensam. O que a pessoa diz a seu respeito não vai mudar o que você é. Então foque nas suas qualidades. Mesmo que você sinta aquela insegurança a princípio, lembre-se, as células ouvem. Então repita, leia seu diário, converse com um amigo de confiança, até você se sentir forte o suficiente para manter a sua autoestima elevada. Como lidar com uma ostra? Para lidar de forma eficiente com alguém assim, é sempre importante mostrar que se admira a pessoa. Toda limitação, ainda que extrema, contém alguns aspectos positivos, portanto, dê opiniões positivas também. Alguns pontos favoráveis que podem ser enfatizados. A ostra é modesta, sensível, companheira. É particularmente importante ter sensibilidade na comunicação com as pessoas que têm essa limitação. Se precisar contradizê-las, certifique-se de que você é a pessoa ideal para fazer isso. E lembre-se de que os ouvidos delas ampliam as críticas. Uma técnica que dá bons resultados é fazer perguntas para ajudá-las a compreender outro ponto de vista, sem se sentirem agredidas. Respeite-as e conquiste o direito de ser ouvido. Sempre ressalte os aspectos positivos dela e de seu trabalho, motivando-as como se estivesse torcendo por elas. Incentive-as dizendo, é isso aí, ou puxa, que ótimo, e tente deixá-las em uma posição que envolva o menor risco possível. Faça um esforço adicional para dar ouvidos a pessoas assim e tente compreender seus sentimentos. Desenvolva empatia pelo comportamento atual delas, conhecendo melhor as experiências que tiveram. Faça perguntas como: seja sincero, o que você está sentindo? E eu realmente preciso que você me responda com sinceridade. Eu disse algo que está incomodando você? Lembre-se de que alguém que luta contra a falta de autoconfiança tende a ocultar os sentimentos para evitar conflitos. Você precisará insistir mais do que o normal para que as ostras expressem o que sentem. Lembra, a ostra é muito fechada, né? Uma ostra literal. E a pessoa com essa característica de ostra também. Então, para você extrair alguma coisa dela, você realmente vai precisar ter um jogo de cintura. E mais do que isso, saber ouvir. Porque às vezes a pessoa começa a se abrir com a gente interrompe, já quer dar logo um conselho, um ponto de vista, e isso nem sempre é assertivo. Então, assim, esse capítulo é bem legal por isso. Eu achei bem bacana mesmo. E eu tenho essa característicazinha de ostra, de verdade. Pode até não parecer, mas eu sou uma ostrinha, assim. Mas fala pra mim, o que você achou desse capítulo 6? Você acha também que se encaixa nesse padrão de limitação fatal? Você é uma ostra ou não é? Ou se você conhece pessoas com essa característica, que tal compartilhar o vídeo com ela, para que ela possa saber que ela não está sozinha no mundo e que ela não é um caso perdido. Certo? Um beijo, fica com Deus e até o capítulo 7.